A neve flutuava devagar pela janela da cozinha, descrevendo círculos lentos, do jeito que acontece nas noites de inverno, quando o mundo inteiro parece silencioso, como se alguém tivesse abaixado o volume da vida. Lembro-me de pensar como as luzes da casa Lakewood faziam tudo parecer mais suave do que realmente era. Havia um tipo de brilho tranquilo do outro lado da rua e uma fina faixa de fumaça subindo da chaminé de um vizinho. Tudo parecia pacífico por fora. Por dentro, o ar tinha outra sensação, pesado, à espera. Meu nome é Jéssica, tenho 30 anos, e ainda me lembro do que passava pela minha cabeça quando tudo aconteceu. E antes que eu continue, quero saber algo sobre você, o que você está fazendo enquanto escuta esta história? No meu caso, eu estava em pé ao redor da mesa de jantar do meu pai na noite de Natal, quando o momento finalmente estourou. Uma parte de mim gostaria de poder dizer que não vi nada chegando, mas eu senti essa mudança há meses, um baixo rumor sob a superfície. Carreguei o peru assado da cozinha, a assadeira quente através da toalha dobrada em minhas mãos. Cheirava exatamente como o tipo de jantar que minha mãe costumava fazer antes de falecer, anos atrás. Alecrim, manteiga, alho e algo acolhedor que eu nunca conseguia nomear. Coloquei-o sobre a mesa à frente do meu pai, Richard, que estava em seu lugar habitual, na cabeceira. Ele não olhou para mim quando coloquei a assadeira ali. Apenas ajeitou o guardanapo, bateu o garfo 2 vezes e continuou olhando para frente. Aquele pequeno gesto me disse mais do que qualquer palavra poderia. Sophie, minha irmã mais nova, estava à direita dele. Ela continuava me olhando, como se quisesse dizer algo, mas não conseguia decidir se era seguro. Vovó Louise estava sentada à frente dela, maxilar tenso, agindo como se minha presença exigisse um nível extra de paciência. Eu sabia de onde ela tinha tirado essa ideia. Papai havia falado, torcido e moldado a história antes de eu chegar. Mesmo assim, tomei meu lugar. Sempre tentei me agarrar a algum tipo de graça, mesmo quando a graça não existia. Os pratos eram vivos e alegres. O pequeno arranjo de guirlanda no centro da mesa piscava com luzes douradas suaves. Tudo parecia uma foto de catálogo, perfeito e encenado. Isso deveria ter sido meu aviso. Finalmente, meu pai levantou os olhos e olhou diretamente para mim. O quarto pareceu encolher naquele segundo. Ele disse que era hora de eu me mudar. Usou um tom frio, sem emoção alguma, como se estivesse lendo instruções impressas no verso de uma caixa de cereal. Por um instante, apenas sentei ali, não chocada, mas cansada. Cansada de um jeito que se instala nos ossos. Pensei nas prestações do financiamento que pagava desde que voltei para casa um ano antes. Nas contas, nas compras, nos concertos, nos avisos de atraso que eu pegava antes que o banco pudesse colocar qualquer coisa na porta. Todos aqueles meses cobrindo tudo enquanto ele dormia, reclamava, culpava o mundo, me culpava. Levantei-me devagar. A cadeira fez o menor arranhão no piso de madeira. Todos os olhos da sala me seguiram. Senti o calor subir no meu peito, mas não era raiva. Era algo claro, uma espécie de compreensão fria que torna as coisas mais nítidas, mais fáceis de enxergar. Disse ao meu pai que, se era isso que ele queria, então tudo bem, e que ele não deveria me ligar de novo. Ninguém se moveu. Parecia que ninguém respirava. Até as pequenas luzes da guirlanda pareceram congelar por um momento. Vi o rosto de Sophie cair, a boca se abrindo como se quisesse falar, mas as palavras não saíam. Vovó piscou 2 vezes, atônita, percebendo que suas suposições poderiam estar erradas. David recostou-se na cadeira com uma expressão de surpresa, como se esperasse lágrimas, súplicas, talvez até vergonha. Em vez disso, encontrou calma. Ele não gostou disso. Um homem como meu pai sempre prosperou no controle, em montar o palco e forçar todos a desempenharem os papéis que ele escolhia. Quando me recusei a interpretar o meu, algo dentro dele se quebrou. Enquanto eu caminhava em direção à porta, com o casaco na mão, ele gritou que eu me arrependeria. Sua voz falhou na última palavra. Não por tristeza, mas por medo. Eu não me virei. Não lhe dei mais nada do que se alimentar. Saí para o ar frio, deixando a rajada de inverno atingir meu rosto como um botão de reinício. O vento trazia o cheiro de pinho da grande árvore no jardim da frente. A neve sob minhas botas produzia um estalo suave, que pareceu o primeiro som que eu ouvi com clareza naquela noite inteira. A rua estava silenciosa.
As janelas das casas vizinhas brilhavam com cores quentes. Caminhei até meu carro, estacionado sob o velho bordo na extremidade do terreno. Minha respiração subia em nuvens brancas à minha frente. Cada passo me afastava mais de uma vida que vinha me drenando por dentro. Dei partida no motor e deixei que ele aquecesse um pouco antes de sair. Observei a casa por um segundo, apenas o suficiente para registrar a imagem, as luzes, a guirlanda, as janelas, tudo fingindo ser algo que não era. Então saí da garagem e segui pela rua, com a neve girando diante dos faróis. Fiquei repetindo para mim mesma que não deveria chorar. Curiosamente, não precisei. Meu peito estava apertado, mas nenhuma lágrima veio. Não era um coração partido. Era alívio. Pensei em tudo que carreguei pelo meu pai ao longo do último ano, e em como ele se importava pouco. Em como me descartou com facilidade diante de todos. Em como tentou me humilhar justamente na noite que deveria unir as famílias. Mas a humilhação só funciona quando a pessoa a aceita. E eu tinha parado de aceitar. Segui em direção ao pequeno apartamento em Denver que eu havia alugado às pressas alguns dias antes, um lugar que não contei a ninguém da família. Eu já planejava ir embora em breve de qualquer forma. O surto dele apenas acelerou o momento. A estrada estava escura, a neve ficava mais densa à medida que eu subia a colina, mas o ronco do motor me acalmava. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava conduzindo a minha própria vida. Estacionei em frente ao prédio e fechei a porta do carro em silêncio. A noite estava calma novamente, fria e imóvel. O corredor lá dentro tinha um leve cheiro de produto de limpeza com aroma de pinho e da comida de alguém, feita mais cedo. Meu apartamento ficava no segundo andar, no fim do corredor. Entrei, tranquei a porta, encostei-me nela por um instante, finalmente, deixei escapar um longo suspiro. O silêncio ali era suave, gentil, nada parecido com o silêncio hostil da casa do meu pai. Desejei que minha mãe ainda estivesse por perto. Ela teria entendido aquele momento. Talvez até tivesse me dito para ir embora muito antes. Troquei de roupa, fiz uma xícara de chá e me sentei no pequeno sofá. Do lado de fora, a neve continuava caindo, preenchendo a noite com uma paz abafada que eu havia esquecido que podia existir. Não havia necessidade de olhar para trás, para a casa em Lakewood. Eu sabia que o impacto da minha saída ecoaria por aquelas paredes cedo ou tarde. Algo no meu íntimo me dizia que, na manhã seguinte, tudo naquela casa estaria desmoronando, e desta vez eu não estaria lá para consertar. Fechei os olhos por um momento e deixei o calor do chá se espalhar pelo meu corpo. Seja o que viesse depois, seria um novo capítulo e, finalmente, eu estava pronta para ele. Na verdade, esse novo capítulo havia começado mais de um ano antes, em uma noite de domingo comum, em Aurora. Embora eu não tenha percebido assim na época, lembro-me da luz tênue do inverno lá fora, da forma como ela se apagava contra as persianas enquanto eu terminava mais uma rodada de e-mails de trabalho. Naquela época, a Blue Ridge Systems parecia ser o meu mundo inteiro. Passava os dias analisando linhas de código, resolvendo problemas dos outros e me dizendo que, se continuasse insistindo, a vida finalmente se estabilizaria. Eu tinha meu próprio espaço. Um pequeno apartamento de um quarto no terceiro andar de um prédio de tijolos, não muito longe da Fax Avenue. Não era nada luxuoso, mas era meu. Tinha móveis de brechó que eu mesma havia pintado, muitas plantas no parapeito da janela e uma estante que afundava sob o peso de livros de bolso. Tinha minhas próprias rotinas, minhas próprias xícaras de café, meu próprio silêncio. Meu telefone vibrou na mesa, e quase o ignorei. Já era tarde o suficiente para querer que o mundo me deixasse em paz. Mas quando olhei para a tela e vi a palavra pai, meu peito se apertou automaticamente. Ele não ligava sem motivo. Atendi e a primeira coisa que ouvi foi respiração. Respiração pesada, irregular. Daquelas que chegam pelo telefone quando alguém se esforça para não desmoronar. Por um segundo, pensei que algo tivesse acontecido com a Sophie ou talvez com a vovó. Minha mente já ia para os piores cenários antes mesmo de ele completar uma frase. Ele disse que o banco ia tomar a casa. A voz dele falhava nas palavras em execução hipotecária, aviso e a última notificação. Ele repetia que havia tentado de tudo, que nada estava funcionando, que não sabia mais o que fazer. Eu podia ouvir papéis se mexendo ao fundo, o barulho de uma cadeira batendo na parede.
Sentei-me na minha minúscula mesa de cozinha, uma mão pressionada na testa. Eu já sabia que meu pai tinha perdido o emprego algum tempo atrás, era gerente de instalações de uma empresa de transporte perto de Golden. Eles tinham feito cortes. Ele me disse na época que tinha economias, que o seguro-desemprego o sustentaria até encontrar algo novo. Eu acreditei nele. Queria acreditar que o homem que me criou, que gostava de se gabar de saber lidar com dinheiro, realmente sabia. Então, quando ele disse que o banco ia tomar a casa em Lakewood, senti uma onda de frio percorrer meu corpo. Perguntei a ele há quanto tempo estava atrasado. Ele murmurou algo sobre alguns meses. Abri meu laptop com a outra mão, mesmo enquanto conversávamos, porque é assim que sou, busco soluções enquanto meu coração ainda está reagindo. Ele admitiu que estava 3 meses atrasado com a hipoteca, que o pagamento era de cerca de $1.550 por mês, e que os avisos estavam empilhados sobre a mesa de jantar, como uma acusação em vermelho e branco. Logo imaginei aquela mesa, a mesma que ele batia com o punho quando ficava bravo com as notícias, a mesma que minha mãe costumava polir nas manhãs de sábado enquanto o rádio tocava. Velhas canções. A ideia daquela casa com uma placa de execução hipotecária na frente me deixou fisicamente enjoada. Os riscos de lápis que marcavam minha altura na porta da cozinha, o degrau irregular da escada que sempre rangia, não importa quão leve se pisasse. As cortinas antigas da minha mãe ainda pendiam na sala. Não era apenas madeira e gesso. Era o último pedaço dela deixado neste mundo que você podia tocar. Ouvi meu pai fungar com força. Aquele suspiro cortante que ele sempre tentava esconder. Ele disse que o banco não se importava com nada disso. Eles só queriam o dinheiro deles. Perguntei a ele sobre o seguro-desemprego, sobre a indenização, sobre as economias que ele dizia ter. Houve uma pausa longa o suficiente para me dar a resposta antes mesmo de ele falar: as economias haviam acabado. A busca por emprego não estava indo tão bem quanto ele deixava parecer. O mundo tinha seguido em frente mais rápido do que ele. As contas se acumularam. E agora, a casa era a única coisa que o banco poderia tomar. Talvez outra pessoa tivesse dito a ele que ele havia feito sua própria cama, que, depois de todas as formas como ele me decepcionou ao longo dos anos, essa era a bagunça dele para resolver. Eu não sou esse tipo de pessoa. Pelo menos, não era naquela época. Eu era a filha que ainda queria acreditar que, se eu aparecesse, se eu ajudasse, ele finalmente me veria como algo além de uma conveniência. Disse a ele que encontraríamos uma solução. Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Depois que encerramos a ligação, abri minha planilha de orçamento. Olhei para meu contrato de aluguel. Olhei para minha conta bancária. Naquele momento, soube que não conseguiria sustentar meu apartamento e a hipoteca dele sem me quebrar. A matemática era simples, brutal, mas simples. No dia seguinte, liguei para meu senhorio e perguntei sobre a possibilidade de encerrar meu contrato antecipadamente. Havia uma penalidade, claro, 1 mês inteiro de aluguel. Foi como engolir pedrinhas. Mas, se eu voltasse para a casa em Lakewood, poderia colocar o dinheiro do aluguel direto na hipoteca e nas contas, eletricidade, água, gás, internet, o plano de telefone que ainda tinha os números dele e da Sophie, tudo. Em 2 semanas, minhas plantas estavam em caixas de papelão, minhas roupas em sacos de lixo e meus móveis de brechó estavam anunciados à venda online. Eu via estranhos levarem pedaços da vida que eu havia construído para mim mesma e continuava me dizendo que era temporário. Assim que meu pai se reerguesse, eu encontraria outro lugar e recomeçaria. Voltar para aquela casa foi como entrar em uma foto antiga. Tudo parecia familiar, mas o ar era diferente. Ele me recebeu com uma gratidão trêmula quando cheguei com o carro cheio de caixas. Até ajudou a carregar 1 ou 2 para o meu antigo quarto, com as mesmas paredes em tons pastéis desbotadas, a mesma vista da árvore de bordo na frente. Era como ter 20 anos novamente, só que agora eu era quem pagava as contas. Passei aquele primeiro fim de semana organizando a pilha de cartas sobre a mesa de jantar, avisos finais, alertas de atraso, cobranças de juros. Meu nome ainda não constava em nenhuma delas e, na época, isso me confortava. Peguei um bloco amarelo e fiz uma lista do que devia para quem. Criei contas online para tudo, configurando pagamentos automáticos a partir da minha conta corrente. O primeiro pagamento da hipoteca que fiz pareceu um ato de resgate.
Imaginei minha mãe no balcão da cozinha, sorrindo aquele sorriso cansado de mãe que dizia que ela estava orgulhosa, triste e esperançosa ao mesmo tempo. Disse a mim mesma que estava fazendo o que ela teria querido, mantendo a família unida, mantendo a casa longe das mãos de outra pessoa. Meu pai ficava à porta enquanto eu trabalhava na mesa com o laptop. Ele se encostava no batente com os braços cruzados e me agradecia com aquela voz baixa e áspera que me partia. Dizia que me pagaria de volta quando conseguisse um emprego, que só precisava de um pouco de tempo, que eu era um verdadeiro salvador. Por um tempo, acreditei nele. Passou as primeiras semanas enviando currículos, ou pelo menos dizia que estava fazendo isso. Eu voltava do escritório em Denver e o encontrava no computador, com janelas do navegador abertas em sites de emprego. Ele me contava sobre as vagas para as quais se candidatara, sobre entrevistas das quais esperava a resposta. Apeguei-me àquelas histórias porque a alternativa me assustava. A alternativa era que eu havia simplesmente desmontado minha própria vida para sustentar um homem que não tinha interesse algum em se manter de pé sozinho. Nos primeiros dias, porém, havia pequenos gestos que me mantinham esperançosa. Dak preparava um jantar simples numa noite em que eu trabalhava até tarde. Uma xícara de café fresquinha me esperava na máquina pela manhã. Uma palavra gentil de vez em quando. Eram migalhas, mas eu estava faminta por conexão e as tratava como um banquete. Vejo claramente agora, sentada aqui em meu apartamento silencioso em Denver, como entrei tão facilmente no papel de solucionadora e provedora. Na época, parecia a única escolha, como se o universo tivesse colocado um teste diante de mim, e eu não poderia viver comigo mesma se simplesmente fosse embora. Quando o segundo pagamento da hipoteca foi feito, junto com a conta de luz, a internet e as compras para 3 adultos, um padrão já havia se formado. Eu acordava, trabalhava o dia inteiro na Blue Ridge, enfrentava o trânsito de volta da cidade e entrava numa casa que parecia ter esperado o dia inteiro para que eu a tornasse funcional novamente. Levaria meses para admitir para mim mesma que havia algo profundamente errado naquele arranjo. Mas nas primeiras noites, tudo o que eu notava era o quanto estava cansada e o quanto meu pai parecia aliviado. Cada vez que eu lhe assegurava que o banco estava satisfeito por enquanto, percebia a mudança antes de conseguir nomeá-la. Ela se infiltrava na casa silenciosamente, como o ar frio que escapa por uma moldura antiga de janela. No início, eram pequenas coisas. Uma careta do meu pai quando provava o café que eu comprara. Um suspiro quando a marca de cereal no armário não era a que ele lembrava gostar anos atrás. Eu continuava dizendo a mim mesma que ele estava estressado, que não era por mal. Mas todas as noites, quando eu chegava depois de um dia inteiro em Denver, o ar dentro da casa de Lakewood parecia mais pesado do que na noite anterior. Numa terça-feira à noite, cheguei em casa mais tarde do que o habitual. Um servidor havia travado na Blue Ridge Systems, e tive que ficar até quase 19h30. Meu pescoço doía de tanto ficar curvada sobre o laptop, e tudo o que eu queria era esquentar as sobras e tomar um longo banho. Quando entrei pela porta da frente, as luzes da sala estavam acesas e a televisão estava alta o suficiente para tremer as janelas. Meu pai estava estendido na poltrona, com um refrigerante pela metade na mesa ao lado. Ele não olhou para mim quando entrei. Apenas levantou um pouco mais o controle remoto, como se o barulho pudesse abafar qualquer irritação causada pela minha presença. A pia da cozinha estava cheia de louça suja, pratos com molho seco, uma panela com um anel de queimado no fundo, utensílios espalhados em todas as direções. Fiquei ali por um momento, com a bolsa ainda pendurada no ombro, e deixei a cena me atingir. Ninguém havia estado ocupado demais para deixar tudo aquilo para eu encontrar. Eles simplesmente não se importavam o suficiente para fazer qualquer outra coisa. Arregacei as mangas sem pensar e comecei a enxaguar os pratos. A água quente escorria sobre minhas mãos e o vapor subia em suaves espirais. Meus ombros cederam sob o peso das minhas próprias rotinas. Mal terminei os primeiros pratos quando ouvi ele na sala de estar. A voz dele atravessou o barulho da televisão. A internet está lenta de novo. O que você fica fazendo nesse computador o dia todo? Pausei com um prato ensaboado nas mãos e respondi calmamente que o provedor às vezes ficava mais lento à noite e que não tinha nada a ver com o meu laptop. Ele fez um som que não era exatamente uma risada, nem exatamente um deboche, algo entre os dois. Ele disse que, antes de eu voltar para casa, a internet funcionava perfeitamente. Enxaguei o prato devagar enquanto meu peito se apertava. Carreguei novamente a explicação, a mesma que já havia dado a ele uma dúzia de vezes.
Ainda assim, ele não parecia convencido. O programa que assistia travou na tela, e ele soltou um gemido exagerado, como se eu tivesse desconectado pessoalmente o roteador. Aquela noite deu início a uma série de momentos semelhantes. Acordei cedo para entrar no Blue Ridge durante uma janela de manutenção. O som do teclado provavelmente o acordou, porque alguns minutos depois ele apareceu na minha porta, com os braços cruzados. Disse que estava tentando dormir e que não conseguia suportar minha voz. Agiu como se eu tivesse escolhido aquele exato momento para incomodá-lo, em vez de simplesmente fazer meu trabalho e manter a hipoteca em dia. Uma tarde, Sophie passou entre as aulas. Ela conciliava a carga completa na faculdade comunitária com um trabalho meio período numa livraria em Golden. Sempre acreditei que ela via o mundo com olhos mais claros do que nosso pai. Ela me abraçou na cozinha, a mochila ainda nos ombros, e disse que tinha vindo pegar algumas coisas do quarto. Conversamos um pouco sobre os exames dela e sobre a cafeteria perto do campus que ela gostava. Quando meu pai entrou, ela o cumprimentou com um sorriso natural. Ele mal respondeu com um aceno. Em vez disso, olhou para as sacolas de compras que eu ainda não tinha guardado. Tocou-ma com o pé e perguntou se eu lembrava de comprar a marca de café que ele gostava. Expliquei que a loja estava sem. Ele suspirou alto e disse que devia ser demais pedir para fazer uma coisa certa. Certo. Sophie se enrijeceu ao meu lado. Olhou para ele, depois para mim. Abriu a boca como se quisesse falar algo, mas depois a fechou novamente. Ela havia aprendido as mesmas lições que eu: não o desafie, não pressione, não mexa no frágil. Mais tarde, naquela noite, depois que ela voltou para o campus, sentei-me na cama com meu laptop. O papel de parede floral ao redor parecia menor a cada dia, como se o quarto encolhesse a cada conta que eu pagava e a cada reclamação que ele fazia. Eu me senti exausta de uma maneira que nunca havia conhecido, não apenas fisicamente, mas em um lugar mais profundo, onde vive o respeito próprio, até que alguém tira demais dele. As semanas seguintes seguiram o mesmo padrão. Eu chegava em casa da cidade e encontrava meu pai na sala, assistindo televisão ou mexendo no celular. A lava-louças estava cheia de pratos limpos que ninguém se deu ao trabalho de guardar. O cesto de roupa suja no corredor transbordava. As compras que eu havia feito com meu próprio dinheiro já estavam pela metade antes mesmo de eu desempacotar. Tudo. Sempre que algo quebrava, atrasava ou emperrava, a culpa recaiu sobre mim. O café estava amargo demais. A conta de água alta demais. O termostato muito baixo ou muito alto, dependendo da hora. Se uma lâmpada queimava, eu devia ter comprado uma barata. Se o correio atrasava, eu devia ter esquecido algo. Tornou-se um ritmo diário de acusações envoltas no fino papel da decepção. O que mais doía era a rapidez com que ele abandonou a busca de emprego na qual havia depositado tanta esperança no início. Semana após semana passava. O navegador dele mostrava menos vagas de emprego e mais notícias e destaques esportivos. Quando eu perguntava gentilmente se tinha recebido alguma resposta de entrevistas, ele me dispensava com um gesto e dizia que eu não entenderia como as empresas tratam candidatos mais velhos. Queria acreditar nele, mas a verdade parecia mais com evasão do que com derrota. Numa noite no início da primavera, cheguei em casa e encontrei a casa silenciosa. Demorei um momento para perceber que aquele silêncio não era pacífico. Era pesado. Caminhei pela sala e vi envelopes espalhados pela mesa de centro. Meu pai estava sentado no sofá, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Quando levantou o olhar, seus olhos estavam estreitos e com as bordas vermelhas. Ele disse que a nova conta de água estava mais alta do que o normal e perguntou o que eu tinha feito para que o consumo aumentasse daquele jeito. Fiquei olhando para ele, sem palavras. Não tinha tomado um único banho longo em semanas. Mal havia passado tempo em casa, exceto para dormir e pagar as contas. Ele continuou pressionando, e o tom de voz dele ficou mais cortante. Disse que uma pessoa que mora com a família deveria mostrar mais respeito. Senti algo dentro de mim se rachar, só um pouco. Não era raiva. Ainda não. Mas como a primeira fissura em um vaso que você pensava ser resistente. Mais tarde, naquela noite, sentei-me no escuro do meu quarto, a única luz vindo da tela do meu laptop. Revisei a lista de contas: hipoteca, contas de serviços, compras de supermercado, plano de telefone, internet.
Cada uma drenava minha conta, mas de algum modo nunca suavizava a voz dele. Me perguntei como tínhamos chegado ali. Como ajudar meu pai se transformou em morar com um homem que me via como um incômodo na casa que eu estava pagando. A resposta veio lentamente, instalando-se sobre mim como uma verdade que esperava eu parar de fingir. Em algum ponto, a gratidão havia se transformado em expectativa. A expectativa se torceu em sentimento de direito, e o sentimento de direito azedou em ressentimento. Pela primeira vez, deixei-me nomear aquilo. Ele não estava apenas estressado, sobrecarregado ou envergonhado por precisar de ajuda. Ele estava irritado comigo por eu ser quem mantinha tudo funcionando. Irritado porque a pessoa sobre quem ele costumava ter controle agora segurava as rédeas financeiras da casa. Irritado de uma maneira que ele tentava esconder atrás de reclamações sobre café e velocidade da internet. Uma vez que admiti isso para mim mesma, não consegui mais deixar de ver. E a percepção pairava no ar como uma tempestade se formando fora de vista, esperando o momento em que tudo finalmente se quebraria. Na manhã seguinte, acordei ainda sentindo aquela verdade pesada no peito, daquelas que não desaparecem com o sono. Ela permanecia como uma sombra me seguindo de um cômodo ao outro. Tentei me livrar dela enquanto pegava o laptop para trabalhar e despejava café numa caneca térmica. A casa estava silenciosa de uma forma que parecia vigilante, como se prendesse a respiração. Meu pai já havia saído, provavelmente para a loja de ferragens ou para ficar horas no diner em Lakewood, onde gostava de permanecer sem pedir quase nada. Caminhei pela cozinha com passos cuidadosos, quase aliviada por não encontrá-lo. No caminho para Denver, o silêncio dentro do carro parecia um cobertor. Eu ficava revivendo as últimas semanas na minha cabeça, costurando cada momento em que algo parecia errado, os comentários, a culpa, a maneira como a gratidão dele havia se dissolvido em algo mais cortante. Quando estacionei em frente ao prédio da Blue Ridge Systems, aquela colcha de momentos havia se transformado numa imagem completa que eu não podia mais ignorar. Entrei no escritório e forcei-me a focar, mas minha mente voltava à casa de Lakewood a cada poucos minutos. Foi preciso tudo o que eu tinha para passar o dia. Quando finalmente bati o ponto e saí para a luz do início da noite, senti o mesmo aperto se instalar dentro de mim novamente. Dirigi devagar, esperando por uma noite tranquila para poder pensar. Mas, no momento em que atravessei a porta, ouvi meu pai na sala de estar. A voz dele ecoou em minha direção antes mesmo de eu colocar minha bolsa de trabalho no chão. Ele apontou para a pilha de correspondência sobre a mesa. A conta de luz estava mais alta do que o habitual. Perguntou o que eu havia feito para causar aquilo. Falava como se eu tivesse manipulado o medidor apenas com força de vontade. Fiquei parada, atônita, e então disse que as tarifas de inverno haviam subido em todo o estado. Ele não quis ouvir. Falava por cima de mim, gesticulando no ar com aquela energia irritada que eu conhecia tão bem. Disse que uma pessoa que mora sob o seu teto deveria ao menos tentar ser consciente dos custos. As palavras me atingiram como um tapa. Sob o seu teto, como se eu fosse uma hóspede que se excedera em sua estadia. Como se eu não fosse a razão de aquele teto ainda estar conectado a uma conta bancária. Engoli em seco, senti a garganta apertar e disse calmamente que estava fazendo o meu melhor. Era tudo o que eu conseguia sem me quebrar. Mais tarde naquela noite, ouvi-o ao telefone com alguém. A voz estava mais baixa, mas afiada. Ele falava sobre como as coisas haviam sido difíceis e como estava lidando com mais estresse do que ninguém imaginava. Disse algo sobre eu não entender nada de administrar uma casa. Eu não sabia com quem ele falava, mas percebi que estava preparando o cenário para algo, colocando-se como o herói cansado e eu como o fardo ingrato. Nos dias seguintes, a tensão aumentou como nuvem de tempestade. Quando a sexta-feira chegou, eu podia ouvir aquela tempestade em cada respiração dele. Cheguei em casa depois de um dia inteiro na cidade, carregando compras nos 2 braços. Quando entrei na cozinha, senti os olhos dele sobre mim da mesa de jantar. Ele olhou para as sacolas e depois para mim, com um olhar que fez minha pele arrepiar. Disse que esperava que eu tivesse comprado as coisas certas desta vez. Mencionou que não gostara do pão que eu havia pegado na semana anterior. Comentou que pequenas coisas assim mostravam falta de consideração. Coloquei as sacolas no balcão silenciosamente, com medo de que qualquer barulho mais alto provocasse algo. Expliquei que a loja tinha estoque limitado novamente.
Ele ignorou a explicação com outro som de desdém e me alertou para ser mais cuidadosa. Fitei a superfície do balcão, concentrando-me numa fissura discreta no canto, tentando não reagir. Ele esperou, como se esperasse que eu discutisse, mas eu não discuti. Empurrou a cadeira com um estrondo e saiu para a varanda. A porta com tela bateu atrás dele. Eu quase senti a vibração pelo chão. Na noite seguinte, Sofia apareceu sem avisar. Entrou no meu quarto com a mochila pendurada em um ombro e sentou-se pesadamente na minha cama. Disse que papai estava tenso o dia todo, explodindo por pequenas coisas, andando pela casa como se estivesse procurando um alvo. Parecia cansada, daquele jeito que só se vê em alguém carregando peso demais. Percebi que ela queria dizer algo mais, mas se conteve. Conversamos baixinho por um tempo. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas a verdade escapou na minha voz e ela percebeu. Franziu a testa e segurou minha mão. Havia uma suavidade naquele toque que me fez querer chorar, mas contive as lágrimas. Não queria colocar mais peso nos ombros já carregados dela. Ela disse que gostaria de poder ajudar, mas não sabia como. Eu disse que ela já ajudava apenas por se sentar comigo. Depois que ela foi embora, sentei na minha escrivaninha e fiquei olhando para o laptop sem abri-lo. Podia ouvir meu pai se movendo lá embaixo. Cada passo soava como um aviso. Fiquei no quarto até a casa silenciar, e então desci devagar para tomar um copo de água. Fiquei ali, junto à pia, bebendo lentamente. Peguei meu reflexo na janela escura. Parecia alguém que estava se apagando aos poucos para manter a paz. Na manhã seguinte, aconteceu o momento que finalmente abriu algo dentro de mim. Eu estava em uma chamada de conferência no meu quarto. Um problema no servidor havia surgido e eu precisava guiar minha equipe pelo processo de reinicialização. Minha voz permaneceu calma e baixa. Falei cuidadosamente, atenta à acústica oca da casa antiga. De repente, minha porta se abriu com força. Meu pai estava ali, com o rosto tenso e corado. Disse que eu havia acordado e que estava sendo inconsiderada. Acusou-me de achar que eu era dona da casa. Disse que estava cansado de se sentir desrespeitado em seu próprio lar. As vozes dos meus colegas de trabalho zumbiam baixinho pelo laptop, esperando minhas instruções. Meu pulso batia forte nos meus ouvidos. Pedi desculpas rapidamente, expliquei que era uma emergência de trabalho, mas ele continuou até que finalmente encerrei a chamada abruptamente. Ele recuou, ainda irado, e disse que se eu não conseguia ficar quieta na casa de outra pessoa, talvez devesse repensar como vivia sob o teto dele. Aquelas palavras de novo, sob o meu teto, ditas como uma arma. Olhei para ele e algo dentro de mim ficou imóvel. Não quieto, não entorpecido. Apenas imóvel, uma imobilidade fria e pesada onde antes se sentava o medo. Disse que precisava terminar meu trabalho e fechei a porta. O clique foi suave, mas para mim soou como um limite sendo estabelecido pela primeira vez em anos. Sentei no chão do meu quarto com o laptop ao lado. Minhas mãos tremiam, mas não de pânico. Era outra coisa, algo mais limpo, mais nítido. Percebi que havia atravessado da confusão para a clareza. O nevoeiro havia se dissipado. A verdade era inconfundível. Aquele não era um homem sobrecarregado pela má sorte ou pelo estresse. Era alguém acostumado a tirar dos outros e que ressentia ser lembrado disso. Alguém que queria recuperar o controle e não sabia lidar com o fato de que eu era quem mantinha a casa de pé. A imobilidade dentro de mim se aprofundou até que senti uma estranha sensação de calma. Uma calma que me dizia que aquilo não poderia continuar por muito mais tempo. Eu não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas sabia que o chão sob nós havia mudado. Algo estava por vir e mudaria tudo. Aconteceu da forma mais comum em um sábado cinzento, com nuvens baixas pressionando Lakewood e o cheiro de café pairando na cozinha. A campainha tocou. Ada estava na sala, meio assistindo a algum programa de opinião na televisão, meio rolando o celular. Ele não se mexeu. Coloquei minha caneca na pia e enxuguei as mãos em um pano de prato enquanto a campainha tocava de novo. Quando abri a porta, tia Meredith estava na varanda com um casaco de lã, as bochechas rosadas pelo frio. Os braços estavam estranhamente envolvendo uma caixa de papelão. Parecia pesada.
Ela me deu um pequeno sorriso de desculpa, daquele tipo que se usa quando se sabe que está trazendo mais do que objetos para alguém. Oi, M, disse suavemente. Posso entrar um minuto? Claro. Afastei-me e segurei a porta enquanto ela passava. Ela fez um aceno em direção à sala, onde podia ouvir a televisão, e acrescentou: Preciso te dar isto. Sua mãe queria que você tivesse. Eu deveria ter feito isso antes. As palavras a mãe Ian queria me atingiram como um pequeno choque. Peguei a caixa dela. Era mais pesada do que parecia, o peso estranhamente familiar, como o peso de memórias antigas. Entramos na cozinha, onde a luz era mais suave e as bancadas estavam quase limpas. Meu pai não se deu ao trabalho de olhar para nós. Ele apenas levantou a voz e perguntou quem estava na porta. Respondi que era Meredith e que estávamos na cozinha. Ele não se levantou. Isso era típico ultimamente. Ficamos de pé ao redor da mesa, a caixa entre nós. As abas de papelão estavam desgastadas nas bordas, como se alguém tivesse aberto e fechado muitas vezes. Tia Meredith observava meu rosto atentamente. Seus olhos eram gentis, mas havia algo inquieto neles. Um lampejo de culpa, talvez. Depois que sua mãe faleceu, começou, os dedos seguindo a borda da caixa, guardei algumas coisas dela. Papéis, lembranças. Na época, achei que seria demais para você e a Sophie. Ela exalou lentamente. Mas sua mãe deixou claro que certas coisas eram para você. Eu deveria ter insistido antes. Sinto muito. Minha garganta se apertou. Balancei a cabeça e disse que ela não precisava se desculpar, mas a verdade ficou ali entre nós. Ela empurrou a caixa um pouco mais perto de mim e, em seguida, olhou em direção à sala. Vamos olhar isso lá em cima, sugeriu baixinho. Algumas coisas são pessoais. Carreguei a caixa para meu antigo quarto, sentindo cada quilo dela nos braços. Tia Meredith nos seguiu e fechou a porta atrás de nós. O quarto parecia menor com nós duas dentro. O papel de parede floral parecia mais desbotado do que eu lembrava. Coloquei a caixa na cama e abri as abas. O cheiro de papel e tecido antigo subiu, familiar e agridoce. No topo, havia um suéter azul dobrado que eu lembrava minha mãe usando em todas as reuniões de pais e mestres. Por baixo, alguns álbuns de fotos, algumas joias envoltas em papel de seda, uma pilha de cadernos com sua caligrafia curva nas capas. Tem algo que você precisa ver, disse Meredith. Ela colocou a mão dentro da caixa e tirou um grande envelope manila, daqueles que advogados usam. Na frente, na escrita cuidadosa da minha mãe, estava meu nome completo. Ver a letra dela me atingiu mais do que qualquer outra coisa até então. Me trouxe de volta às tardes naquela mesma mesa lá embaixo, observando-a escrever listas de compras e anotações para nossos almoços. Sentei-me na beira da cama, segurando a caixa no colo. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de abrir o envelope. Dentro, havia vários documentos, organizados com clipes, e uma carta escrita à mão dobrada sobre a frente. Meu nome aparecia novamente no topo da carta. Respirei fundo e comecei a ler. Ela começou dizendo que me amava. Palavras simples, mas que ainda faziam meu peito doer. Escreveu sobre como percebeu que sua saúde estava falhando antes de contar a alguém, sobre querer colocar tudo em ordem para que suas filhas não ficassem às escuras. Disse que sabia que meu pai nem sempre era fácil, que carregava suas próprias feridas, e que ela se preocupava que ele não lidasse bem com o dinheiro sem ela. Escreveu que a casa em Lakewood havia sido dela antes de se casar com ele. Comprou-a com uma herança dos pais, explicou. Nos primeiros anos do casamento, ambos contribuíram com a hipoteca, mas a escritura permaneceu em nome dela. Ela fizera isso de propósito, não para machucá-lo, mas para manter alguma segurança para nós. Quando cheguei à parte sobre a casa, meus olhos ardiam. Ela escreveu que, se algo acontecesse com ela, queria que eu fosse a herdeira. Não porque me amasse mais que Sophie, mas porque sabia que eu entendia a responsabilidade de uma forma que poderia nos proteger. Ela queria que a casa fosse um lugar seguro para nós, não uma moeda de troca para ninguém. Disse que, se meu pai precisasse morar lá, eu deveria deixá-lo por um tempo, mas esperava que eu nunca me sentisse obrigada a sustentá-lo caso ele se recusasse a se manter sozinho. Escondido atrás da carta, havia um documento oficial,
testamento e última vontade, redigido por um pequeno escritório de advocacia em Denver, assinado e testemunhado no ano de 2016. Ele me nomeava como única beneficiária da propriedade em Lakewood. Dava ao meu pai o uso da casa apenas a meu critério. Estava tudo ali, em tinta preta, legal e claro. Li as linhas 2 vezes, depois uma terceira. Minha mente parecia se mover através de melado. Eu podia ouvir meu coração batendo forte nos meus ouvidos. Senti o colchão ceder quando tia Meredith se sentou ao meu lado. No começo, eu não sabia todos os detalhes, admitiu baixinho. Só que sua mãe queria que você tivesse isso depois que ela se fosse. Depois do funeral, Richard disse que cuidaria de tudo. Disse que vocês duas não precisavam ser sobrecarregadas com papelada além do luto. Sua voz se apertou na palavra sobrecarregadas. Eu deixei que ele assumisse. Esse foi meu erro. Quando perguntei de novo, 1 ano depois, ele me dispensou. Disse que estava tudo resolvido. Engoli em seco, a raiva e o luto se misturando no meu estômago. Pensei em cada conta que paguei no ano passado. Cada hora extra que passei na Blue Ridge para garantir que houvesse dinheiro suficiente na minha conta. Cada vez que meu pai falava da casa como se fosse dele sozinho, seu teto, suas regras. Você sabia disso? Perguntei a Meredith, segurando o testamento. Tudo. Não até recentemente, disse ela. Encontrei uma cópia entre os arquivos antigos da sua mãe que guardei. Confrontei ele alguns meses atrás. Ele disse que era complicado, que ele e o advogado haviam atualizado as coisas, que você não precisava saber os detalhes. Os lábios dela se apertaram. Jéssica, eu acredito na sua mãe. Ela foi muito clara sobre o que queria. Minhas mãos se apertaram nas bordas do papel. Todas aquelas noites que passei sentada à mesa da cozinha, separando contas, pensando que estava apenas ajudando meu pai a se manter de pé. Todas as vezes que ele me lembrava que eu vivia sob o teto dele. A verdade era o oposto. Ele estava vivendo sob o meu. Em uma casa que minha mãe pretendia que eu protegesse. Uma calma estranha percorreu meu corpo então, semelhante à imobilidade que senti quando fechei a porta do meu quarto diante da raiva dele. Mas, desta vez, havia algo mais por baixo. Uma fúria silenciosa que não precisava gritar para ser real. Por que você está me trazendo isso agora? Perguntei a Meredith. Ela me olhou por um longo momento antes de responder. Porque, disse ela, você já é velho o suficiente para decidir o que fazer com a verdade e porque eu vi você carregar mais do que sua parte. Sua mãe não teria querido isso. Ela tocou meu braço suavemente, depois se levantou. Devo ir antes que seu pai comece a fazer perguntas, disse. Guarde isso em algum lugar seguro. Se quiser, posso te passar o nome do advogado que redigiu os documentos. Ele ainda está atuando. Depois que ela foi embora, sentei sozinha na cama com a carta e o testamento espalhados à minha frente. Lá fora, o vento sacudia os galhos nus do bordo contra a janela. Dentro, tudo o que eu pensava saber sobre meu lugar naquela casa mudou. Pensei na minha mãe escrevendo aquelas palavras em algum momento de silêncio, 8 anos antes. Imaginei-a sentada nesta mesma mesa, caneta na mão, preocupada com o futuro. Ela não confiava que meu pai cuidaria das coisas. Confiava em mim. Mesmo então, ela deve ter visto algo nele que não podia consertar. Senti as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto. Não exatamente de tristeza, mas pelo peso de ser vista por alguém que nem estava mais viva. Ela me entendia. Acreditou em mim o suficiente para colocar meu nome na escritura da única casa de verdade que tivemos. Lá embaixo, ouvi o som leve da porta da frente se abrindo e fechando. Meu pai se movimentava, alheio ao fato de que o equilíbrio de poder na casa dele havia acabado de mudar. Enxuguei o rosto, dobrei a carta com cuidado e guardei os 2 documentos de volta no envelope. Sabia de uma coisa com certeza enquanto colocava no fundo do meu armário, eu havia terminado de fingir que não sabia onde estava. E mais cedo ou mais tarde, ele também teria que encarar isso. Nos dias seguintes, carreguei essa verdade comigo como um carvão quente escondido dentro do peito. Queimava de forma constante. Não o suficiente para me ferir, apenas o suficiente para me lembrar de que estava ali. Acordava cedo para o trabalho,
Preparava café na cozinha silenciosa e sentia uma estranha imobilidade dentro de mim cada vez que olhava em direção à sala, onde meu pai se espalhava na poltrona reclinável. Ele reclamava do tempo, do apresentador de notícias de que não gostava, da marca de supermercado que eu tinha trazido. Mas nada disso me atingia como antes. Algo dentro de mim havia mudado. As palavras dele caíam sobre uma superfície à qual ele já não tinha acesso. Na noite de quarta-feira, ele começou a notar. Estacionei na entrada de casa exatamente quando o sol se derretia atrás dos morros. O bordo do quintal se inclinava levemente com o vento e algumas folhas raspavam pela calçada. Quando entrei, ele estava parado na cozinha, em vez de sentado na sala. Isso por si só já era incomum o suficiente para me parar por um segundo. Ele se apoiava no balcão, com os braços cruzados, e um envelope aberto sobre a mesa atrás dele. Onde você estava? Perguntou imediatamente. Não era tanto uma pergunta quanto uma acusação. Deixei minha bolsa no chão com calma. No trabalho. Como sempre, ele estreitou os olhos e gesticulou em direção à mesa. A conta de água chegou hoje. Está mais alta de novo. Não sei o que você está fazendo, Jéssica, mas algo está errado. Quase ri do quão previsível aquilo era. Em vez disso, passei por ele e comecei a guardar as compras que tinha trazido. No caminho, ele esperava que eu respondesse. Quando não o fiz, a voz dele se tornou mais afiada. Você acha que pode andar por esta casa agindo como se fizesse as regras? Parei, segurando uma caixa de macarrão. Meses atrás, aquelas palavras me teriam feito engolir em seco, me encolher para manter a paz. Mas não agora. Não com o peso da caligrafia da minha mãe ainda pulsando atrás das minhas costelas. Não com aquele envelope escondido atrás dos meus suéteres lá em cima. Virei-me para encará-lo. Eu não ajo como nada, pai. Eu moro aqui. Trabalho. Pago as contas. Só isso. A mandíbula dele estalou. Ele deu um passo à frente, apontando para a pilha de envelopes como se fossem provas em um julgamento. Você está esquecendo que está em minha casa. Eu deixei você ficar aqui por bondade, quando você estava passando dificuldade. Esperava respeito em troca. Aquelas palavras agora soavam diferente. Minha casa. Deixei você ficar. Bondade. Abri a boca, mas fechei novamente. Não era o momento. Eu não estava pronta para a conversa que ele merecia. Aquela em que a verdade arrancaria o chão debaixo dos pés dele. Ainda não. Eu precisava de espaço, de tempo, de um plano, e do momento certo. Então, simplesmente disse. Estou cansada, pai. Não vou fazer isso hoje à noite. Peguei minha bolsa e subi as escadas sem esperar resposta a ponto atrás de mim, ouvi ele resmungar algo baixinho, algo cortante, algo feito para provocar. Mas a porta clicou suavemente ao ser fechada, e o som pareceu um escudo se encaixando no lugar. Quando a sexta-feira chegou, a tensão na casa estava alta o suficiente para se sentir nas paredes. Entrei e encontrei a sala impecável, as superfícies limpas, os tapetes alinhados. Só isso já me dizia que ele estava ansioso. Meu pai só limpava quando queria causar uma impressão ou quando estava planejando algo. Um nó se formou no meu estômago. Ele estava sentado à mesa de jantar, com 2 copos e uma garrafa de vinho tinto barato. Eu soube imediatamente o que aquilo significava. Ele queria controle, uma cena, um momento em que pudesse restabelecer a hierarquia que acreditava ter escapado. Sente-se, disse quando entrei. Sem saudação, sem suavidade, apenas a ordem. Pendurei meu casaco e me sentei à sua frente, mantendo a expressão neutra. Ele derramou vinho nos copos, deslizando-o em minha direção como uma oferta que eu nunca havia pedido. Suas mãos tremiam levemente. Notei porque ele tentava esconder. Precisamos conversar, disse. Saiu lento e deliberado, como se tivesse ensaiado a primeira frase. Esperei. Ele tomou um gole, passou a mão no rosto, depois recostou-se. As coisas saíram do controle, M. Você tem agido diferente. Fria, distante, ingrata. Família não trata assim uns aos outros, e, sinceramente, estou cansado de andar em ovos. Por um instante, pensei em rir, mas me contive. Ingrata.
Essa era a palavra que ele sempre mantinha pronta, como um troféu que podia levantar sempre que precisasse mostrar superioridade. Disse baixinho. Não estou com raiva. Só cansei de ser tratada como se devesse minha vida inteira a você. As sobrancelhas dele se ergueram. Cansada. Você acha que pode me dizer algo assim? Depois de tudo que eu abdiquei por vocês, de tudo que sacrifiquei. Sacrifício. Outra palavra que ele gostava de usar. Que nunca significava o que ele dizia. Sentei-me, deixando-o falar. Ele continuou por vários minutos, lançando um monólogo sobre como tudo tinha sido difícil desde que a mamãe morreu, como ele carregou sozinho o peso da casa e quanta pressão sentia. Pintava-se como um homem esmagado por fardos invisíveis. E então, finalmente, disse a frase que eu sabia que viria. Talvez seja a hora de você se mudar se não consegue demonstrar algum apreço. Esta ainda é a minha casa, minhas regras. Se você quer seu próprio espaço, vá procurar. Mas não pode ficar aqui e me desrespeitar. Lá estava. A tempestade que ele vinha construindo há meses. Senti a calma se assentar mais fundo dentro de mim, fria e firme. Nenhum vestígio de medo, apenas clareza. Olhei em seus olhos e disse: Você acha que esta é sua casa? Ele piscou. A confiança nos ombros dele vacilou pela primeira vez. O que isso significa? Disse baixo, como se o ar tivesse afinado. Não hoje. Não assim, disse a mim mesma novamente. O momento chegaria, mas não era este. Não quando ele estava meio bêbado e desesperado por controle. Não quando ele estava pronto para torcer qualquer coisa que eu dissesse a seu favor. Então, levantei-me devagar, empurrando a cadeira para trás. Respirei fundo, mantive a voz firme e disse apenas: Eu ouvi você, pai. Sua expressão se fechou. Essa é a sua resposta? Peguei minha bolsa. Sim, por enquanto. Caminhei até a escada. Ele se levantou atrás de mim, a voz subindo em tom. Você vai se arrepender de falar assim comigo, Jéssica. Vai se arrepender. Parei no primeiro degrau. Pela primeira vez, não houve ferroada em suas palavras, nem aquele encolher dentro de mim, apenas uma compreensão profunda e pesada do que ele realmente temia, a verdade. Sem me virar, subi as escadas para o meu quarto e fechei a porta. Encostei minhas costas na madeira e soltei um longo suspiro enquanto a casa se acomodava em um silêncio elétrico e denso. Aquele momento estava chegando. E quando finalmente se desenrolou, aconteceu na noite de Natal, exatamente como você já sabe. Com meu pai me ordenando para sair à mesa do jantar, eu dizendo para ele não me ligar novamente e a porta da frente se fechando atrás de mim como um ponto final ao fim de uma longa sentença. O que eu não sabia naquela noite, enquanto me sentava no meu pequeno apartamento em Denver com uma xícara de chá esfriando nas mãos, era o quão rápido as ondas de choque atingiriam a casa de Lakewood na manhã seguinte. Acordei cedo, antes que o sol de inverno se levantasse sobre os edifícios. Por um momento, deitada ali no meio escuro, senti-me desorientada. O teto acima de mim era liso e simples, nada da tinta rachada do meu antigo quarto. O ar estava quieto, suave, sem o ranger da casa da Maple Street ou o zumbido do velho aquecedor. Levei alguns segundos para alinhar os fatos na minha mente. Eu tinha saído. Tinha meu próprio lugar de novo, e não voltaria. Peguei meu celular no criado mudo, já me preparando para uma enxurrada de mensagens, textos raivosos, chamadas perdidas, talvez um correio de voz cheio de palavras gritando. A tela acendeu. Nenhuma chamada, nenhum texto, apenas as notificações normais de um aplicativo de compras e algum boletim aleatório. Foi quase mais chocante do que a raiva teria sido. Fiquei deitada olhando para a lista de mensagens em branco, sentindo uma estranha mistura de alívio e dor. Alívio por não haver uma tempestade imediata a enfrentar. Dor porque minha ausência não parecia importante o suficiente para ser reconhecida. Era como sair de uma sala e perceber que ninguém notou a porta fechando. Preparei café, da marca boa que eu gostava, não o tipo barato que meu pai sempre insistia. Fiquei encostada no balcão estreito da cozinha, tomando devagar, observando as finas linhas de carros rastejando pela rua coberta de neve. Parte de mim continuava esperando o telefone acender. Mas ele permanecia escuro. Por volta do meio da manhã,
coloquei meu laptop na pequena mesa junto à janela e tentei me concentrar em um projeto da Blue Ridge. Mesmo no silêncio daquele apartamento, minha mente vagava de volta para Lakewood. Imaginei meu pai acordando, caminhando até a cozinha, esperando encontrar uma cafeteira pronta, a lava-louças vazia, alguma versão de sua antiga rotina mantida por minhas mãos invisíveis. Em vez disso, ele encontraria a cafeteira suja, a pia cheia de louça da noite anterior e um quarto vazio no andar de cima. Não conheci os detalhes daquela manhã até mais tarde, quando pedaços da história chegaram até mim por outras pessoas. Naquele momento, eu só tinha um instinto, e o instinto dizia que, seja lá o que ele sentisse, não me contaria diretamente. Ele contaria uma versão dos acontecimentos para todos os outros primeiro. No final da tarde, meu celular finalmente vibrou. Meu coração disparou, depois afundou um pouco ao ver o nome. Não era meu pai. Era Sophie. Ei, podemos conversar? Dizia a mensagem. Liguei para ela imediatamente. Atendeu na primeira chamada. Sua voz soava pequena e cansada, como se ela tivesse se segurado o dia todo. Ela me contou que tinha passado na casa naquela manhã para deixar um presente para a avó. Quando entrou, o lugar estava uma bagunça. Não sujo, apenas mergulhado no caos. Meu pai andando pela sala com o telefone sem fio na mão, correspondências espalhadas sobre a mesa de centro. Um aviso do banco aberto, com um carimbo vermelho brilhante atravessando-o. Outro envelope do Departamento de Impostos, ainda selado, mas obviamente oficial. Ele contou para ela que eu saí correndo depois do jantar, disse Sophie. Ele fez parecer que você tinha feito birra e simplesmente foi embora, sem se importar com ninguém. Eu quase conseguia imaginar a cena. Ele se inflando, balançando a cabeça tristemente, pintando a si mesmo como o pai magoado. Um roteiro que ele conhecia muito bem. O que você disse? Perguntei baixinho. No começo, eu não disse nada, ela admitiu. Eu só estava tentando entender o que estava acontecendo. Ele continuou falando, dizendo que agora teríamos que apertar o cinto, já que você o havia deixado na mão. Disse que você vinha sendo difícil há meses. Houve uma pausa, um pequeno estalo na linha. Então a Nancy passou por aqui, ela acrescentou. A vizinha Nancy, de casa ao lado. Ela nos conhece desde crianças. A mulher que trazia caçarolas quando a mamãe estava no hospital e deixava plantas na varanda quando ela morreu. Se alguém ia contar a verdade sem embelezar, era ela. E o que ela disse? Perguntei. Ela disse que te viu saindo ontem à noite, que você não bateu portas nem gritou. Você apenas foi até o carro, calma como sempre. Quase saiu para se despedir, mas não quis se intrometer. Deixei isso assentar na minha mente. Nancy tinha derrubado a história dele sem nem perceber. E ele, como reagiu? Perguntei. Ele ficou com aquela cara, disse Sophie, como se tivesse engolido algo azedo. Depois começou a dizer que não era sobre como você saiu, mas sobre tudo que levou até isso. Ele continuava voltando ao mesmo ponto, que você lhe devia algo. Que voltaria rastejando assim que percebesse que não conseguiria se virar sozinha. Houve outro silêncio, cheio de coisas que nenhuma de nós queria dizer. E as contas? Perguntei finalmente. Ela expirou devagar. Essa é a parte que está deixando ele em pânico. O banco ligou esta manhã. Quiseram confirmar um dos pagamentos. Quando ele disse que você havia se mudado, eles perceberam que as transferências automáticas vinham da sua conta. Queriam saber quem pagaria no próximo mês. Eu imaginei ele ali, telefone na orelha, percebendo que o trem de dinheiro que ele vinha usando há um ano acabará de descarrilar. Então Sophie baixou a voz, e havia algo mais. Eu fui até o escritório pegar um caderno e vi o e-mail dele aberto no computador, ela disse. Uma mensagem de um gerente de crédito. Eles estavam fazendo acompanhamento de documentos ligados a uma linha de crédito. O assunto tinha o seu nome. Seu nome completo. Meu estômago caiu. O que dizia? Perguntei. O e-mail mencionava uma análise pendente de uma solicitação que te listava como co-aplicante com ele. Referia-se a formulários que supostamente tinham sua assinatura. Ela não teve tempo de clicar mais fundo porque o ouviu descendo pelo corredor. Fechou o navegador e fingiu procurar uma caneta.
Então ele realmente fez isso, disse baixinho. Ele usou meu nome sem me avisar. Senti algo gelado se instalar nas minhas veias. A raiva silenciosa que eu carregava endureceu em outra coisa, uma linha que eu não podia fingir que ele não havia cruzado. Tem mais, disse Sophie. A vovó passou depois. Ele tentou contar a mesma história que contou para mim, que você fez birra e nos abandonou. Mas Nancy ainda estava lá. Ela disse à vovó o que tinha visto. Disse que você parecia triste, mas calma. Que saiu como alguém que finalmente teve o bastante. E a vovó? Perguntei. Ela não disse muito, respondeu Sophie. Mas olhou para ele de outro jeito, como se finalmente estivesse vendo o quadro inteiro e não apenas a versão dele. Eu ouvi tudo em silêncio. Parada no meio da minha pequena cozinha em Denver, uma peça se encaixou com a inevitabilidade lenta de um quebra-cabeça que eu vinha evitando terminar. O banco, o aviso fiscal, a vizinha, o gerente de crédito, meu nome. Ele estava perdendo sua narrativa dentro daquela casa. Ele estava perdendo sua vantagem e estava perdendo a única pessoa que, silenciosamente, vinha mantendo tudo funcionando por ele. Você não precisa voltar lá hoje à noite, disse a Sophie. Você pode, ela respondeu. Eu vou ficar bem por enquanto. Mas a voz dela vacilou. Eu só precisava que você soubesse o que está realmente acontecendo. Ele está bravo, Amy, mas também está com medo. Ele continua dizendo que você vai se arrepender disso. Mas toda vez que ele diz, soa mais como se estivesse tentando se convencer a si mesmo. Depois que desligamos, coloquei o telefone no balcão e apoiei as mãos de cada lado da pia. Olhei para a torneira, para o pequeno risco no aço inox, para a forma como a luz batia nele. Minha respiração desacelerou. O caos que eu imaginara naquela manhã era real. A diferença era que nada daquilo me pertencia mais. Eu havia me afastado. Levei meu dinheiro, meu trabalho, minha paz, e deixei com ele as consequências de suas escolhas. Ainda assim, havia coisas a serem desatadas. Linhas legais, fios financeiros, nós emocionais amarrados anos antes de minha mãe escrever aquilo com meu nome. Eu sabia que não poderia ignorar tudo para sempre. Conforme o quarto ficava mais escuro, alcancei meu telefone novamente e deslizei até um contato que não usava há muito tempo. Um nome da faculdade, alguém que entendia tanto de leis quanto de como uma família podia manipulá-las. Pausei o polegar sobre o botão de ligação, sentindo aquela mistura familiar de medo e determinação lutar no meu peito. Então, apertei. A linha tocou 2 vezes antes de uma voz familiar atender, calorosa e firme, do jeito que só alguém que conhece sua história consegue ser. Fazia anos que não falava com Mark Ramsay, mas seu tom não havia mudado. Ele perguntou como eu estava, e por um instante minha garganta apertou. Preciso de uma ajudinha, disse. Talvez do tipo que envolve papelada, assinaturas e uma bagunça que eu não criei, mas da qual era responsável por limpar. Ele me ouviu sem interromper enquanto eu explicava as peças. A casa, meu pai, o banco. O gerente de crédito me enviou um e-mail com meu nome. O testamento da minha mãe. Minha voz tremeu uma vez, talvez 2. Ele esperou eu terminar antes de perguntar se eu tinha cópias de tudo. Eu disse que sim. Perguntou se eu estava em um lugar seguro. Disse que sim novamente, embora parte de mim se perguntasse se segurança significava mais do que 4 paredes e uma porta trancada. Ele disse que me encontraria na noite seguinte. Escolhemos uma cafeteria em Golden, terreno neutro, no meio do caminho entre Denver e Lakewood. Quando desliguei, o medo no meu peito diminuiu um pouco. Não desapareceu, mas ficou guardado em um lugar onde não podia me sufocar. No dia seguinte, arrastei-me para o trabalho. Parecia que o barulho estático zumbia nos meus ouvidos. Minha mente continuava a viajar de volta para a casa em Lakewood, imaginando meu pai andando de um lado para o outro, levantando a voz, reescrevendo a história em cada cômodo. Imaginei ele ligando para parentes, revisando detalhes, pintando a si mesmo como a vítima. Tentei me concentrar, mas a verdade estava ali, como uma pedra atrás das minhas costelas. Quando a noite chegou, dirigi até a cafeteria. O estacionamento estava coberto por neve velha, empurrada em montes cinzentos nas bordas. Dentro, as luzes eram quentes e o cheiro de canela flutuava no ar.
Mark estava sentado em uma mesa de canto, com uma pasta já aberta à sua frente. Parecia mais velho do que eu lembrava, com algumas linhas a mais ao redor dos olhos, mas a mesma presença calma de sempre. Conversamos por quase 2 horas. Eu relatei todos os detalhes que consegui lembrar. Cada mudança no comportamento do meu pai, cada conta que eu havia pago, cada momento que indicava que algo mais sombrio já vinha se formando muito antes de eu encontrar aquela carta da minha mãe. Contei a ele sobre o e-mail que a Sophie encontrou, aquele com meu nome na linha de assunto. Ele deslizou um bloco de notas até mim e pediu que eu anotasse as datas em que comecei a pagar a hipoteca. Eu disse o dia exato. No início da primavera, quase um ano cobrindo todas as contas principais, ele assentiu, fazendo perguntas silenciosas entre minhas respostas, montando algo a partir das peças que eu lhe dava. Então ele fez a pergunta que eu vinha evitando. Jéssica, você acha que seu pai forjaria sua assinatura se achasse que isso o ajudaria? O ar parecia pesado ao meu redor. Eu olhei para a mesa, para os veios da madeira que giravam sob minhas mãos. Finalmente, disse sim, e a verdade tinha um gosto amargo, mas inegável. Ele explicou o que poderia acontecer se um banco tivesse documentos com minha assinatura forjada. Explicou por que o testamento da minha mãe era mais poderoso do que qualquer coisa que meu pai pudesse ter tentado depois, a menos que ele tivesse ido ao tribunal e mudado, o que claramente não havia feito. Ele explicou que meu pai talvez tivesse se enfiado em um buraco do qual não conseguiria sair sem me arrastar junto. O que eu faço? Perguntei baixinho. Ele entrelaçou as mãos e respondeu devagar, para que eu não entendesse errado. Você reúne todos os documentos, todas as contas, todos os recibos, todas as mensagens. Depois conversa com um advogado especializado em heranças e só então decide se quer confrontá-lo diretamente ou deixar o sistema judicial falar primeiro. Assenti, sentindo o peso de tudo se acomodar. Mas dessa vez não me esmagou. Ficou ali, real e sólido. Quando nos levantamos para sair, ele tocou meu braço brevemente. Você não está errada em se proteger, Jéssica. Você não está errada em dizer basta. A viagem de volta para Denver foi silenciosa. A estrada serpenteava pelos contrafortes escuros, e o rádio murmurava suavemente ao fundo. Pela primeira vez em semanas, senti estabilidade. Mas junto com essa estabilidade veio uma nova camada de dor. Não aquela que vem da perda, mas a que surge quando você percebe que precisa se proteger de alguém que deveria ter te protegido. Meu apartamento parecia mais frio que o normal. Ao entrar, liguei o aquecedor e sentei na beira da cama com uma caixa de sapatos que guardava embaixo da mesa de cabeceira. Dentro, havia meses de recibos e extratos bancários que eu havia guardado sem saber porquê. Espalhei-os pelo edredom e organizei em pilhas, hipoteca, utilidades, reparos, supermercado, todas as partes de um lar mantidas unicamente por alguém fazendo o trabalho de 2 pessoas. Trabalhei até quase meia-noite. Quando terminei, a cama estava coberta de pilhas organizadas. Guardei tudo cuidadosamente em uma pasta e a coloquei ao lado do envelope da minha mãe. 2 verdades lado a lado. Naquela noite, dormi pouco. Sonhos surgiam e desapareciam, mas nenhum permanecia. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou cedo. A princípio, pensei que fosse a Sophie de novo, talvez ligando com mais novidades da casa de Lakewood. Mas quando olhei para a tela, meu coração parou. Pai. Uma chamada perdida às 7h12 da manhã. Outra às 7h14. E então um correio de voz. Não toquei de imediato. Minhas mãos tremeram levemente ao colocar o telefone no balcão da cozinha. O apartamento parecia silencioso demais, como se a própria quietude estivesse ouvindo. Quando finalmente apertei play, sua voz preencheu o ambiente, trêmula, tensa e mais fina do que eu jamais a havia ouvido. Ele disse que algo tinha acontecido e que eu precisava voltar para casa. Por um longo momento, eu fiquei apenas parada na cozinha, olhando para o telefone na minha mão. A mensagem de voz tinha sido curta, quase ríspida, mas eu sentia o pânico em cada palavra. Não a raiva alta a qual eu estava acostumada, mas um som mais fino, como medo tentando vestir seu antigo disfarce. Casa. Essa foi a palavra que ficou presa na minha garganta. Aquela casa não era mais lar. Não da forma como ele queria dizer. Mesmo assim, eu liguei de volta. Ele atendeu no segundo toque.
A respiração estava rápida e irregular. Disse que o banco havia feito uma visita, que alguns documentos tinham gerado dúvidas e que ele precisava que eu fosse lá para esclarecer tudo. Ele dava voltas na história, falando de confusão e mal-entendido, mas nunca nomeando o que eu já sabia. Deixei-o falar até que fez uma pausa. Então, eu disse que não iria sozinha. Houve um instante de silêncio. Ele perguntou o que isso significava. O tom se agudizou, o medo se curvando de volta para a raiva. Eu apenas disse que precisava pegar algumas das minhas coisas e que levaria alguém comigo. Não disse mais do que isso. Ele começou a protestar, dizendo que aquilo era um assunto de família. Eu respondi que justamente por isso era que eu faria desse jeito. Depois que desligamos, minhas mãos ainda tremiam, mas minha mente estava estranhamente clara. Enviei uma mensagem para a tia Meredith, perguntando se ela poderia me encontrar na casa mais tarde naquela tarde. Depois, liguei para Mark e contei o que meu pai havia dito. Combinamos de ir juntos. Quando chegamos em frente à casa de Lakewood, a luz do inverno já se inclinava para o fim da tarde. A casa parecia menor do banco do passageiro, como se o tempo e a verdade a tivessem encolhido. A guirlanda na porta da frente ainda pendia, embora ligeiramente torta. Uma das luzes da varanda havia queimado, deixando a entrada parcialmente em sombras. Mark desligou o motor e olhou para mim. Não disse uma palavra de encorajamento. Apenas perguntou se eu estava pronta. Inspirei fundo, deixei o ar frio do ventilador bater no meu rosto e disse que estava tão pronta quanto poderia estar. Caminhamos juntos pelo caminho de entrada. Pude ver movimento pela janela da frente. Quando toquei a campainha, a porta se abriu quase imediatamente. Meu pai estava ali, com o rosto pálido e tenso, os olhos piscando entre mim e Mark. Por um segundo, ele não falou nada. Depois, se afastou e nos disse para entrar. A sala parecia ter sido arrumada às pressas. Papéis empilhados de forma excessivamente organizada sobre a mesa de centro, almofadas ajeitadas. A televisão estava desligada. A vovó Louise estava rígida na beira do sofá, mãos cruzadas sobre a bolsa. Sophie estava perto do corredor, braços cruzados, como se não soubesse se deveria se aproximar de mim ou dele. A tia Meredith pairava perto do arco que dava para a sala de jantar. O ar parecia carregado, cheio de coisas não ditas. Meu pai gesticulou para as cadeiras. Disse que todos precisávamos esclarecer alguns mal-entendidos. A voz tinha aquela calma forçada que sempre significava que ele tentava manter o controle. Eu permaneci de pé. Mark também. Disse ao meu pai que havia ido buscar meus pertences e garantir que meu nome não estivesse mais ligado a nada que não deveria estar. Mantive o tom firme. Eu havia ensaiado essa frase durante o caminho. Ele riu então, um som curto e sem humor. Disse que eu estava sendo dramática, que tudo o que ele queria dizer era que o banco tinha algumas dúvidas sobre como a hipoteca estava configurada agora que eu supostamente havia saído de repente. Ele enfatizou a palavra supostamente, como se estivesse deixando dicas para os outros na sala. Mark deu um passo à frente. Apresentou-se à minha família, mantendo a voz calma e profissional. Disse que estava ali como amigo e como advogado. Observei a reação se espalhar pelos rostos deles. Vovó ficou rígida, surpresa. Meredith olhou para mim com algo parecido com alívio. Sophie apenas ficou olhando. Meu pai franziu a testa. Disse que não havia necessidade de trazer pessoas de fora para os assuntos da família. Mark respondeu que meu nome constava em mais de um documento relacionado a essa casa, e que isso tornava aquela também uma questão minha. Ele perguntou se poderíamos ver as últimas cartas do banco. Após um momento de olhar severo, meu pai pegou um monte de envelopes na mesa de centro e os jogou sobre a superfície. Mark folheou rapidamente, examinando cada um. Apontou para um em particular, um aviso sobre uma linha de crédito, e perguntou se meu pai se importava de explicar por que meu nome aparecia como corresponsável. Meu pai mudou de posição e disse que era apenas um mal-entendido, que o banco devia ter confundido os formulários, que eu estava exagerando. Ele disse que eu sempre fora sensível, interpretando tudo errado, aquela velha lâmina novamente, sensível, exagerando. Tentou cortar o ar com isso. Mark não elevou a voz. Simplesmente disse que os bancos geralmente não erram nomes legais e números de seguro social por acidente.
Mencionou o e-mail que Sophie havia visto, aquele com meu nome no assunto. Nesse momento, os olhos do meu pai se fixaram nela. Ela engoliu em seco, parecendo culpada e corajosa ao mesmo tempo. Disse baixinho que havia visto o e-mail. Sim. E que a redação dava a impressão de que eu havia aplicado junto com ele, e que ela sabia que eu não havia feito isso. A sala pareceu encolher ao nosso redor. Então, eu coloquei a mão na minha bolsa e tirei o envelope da minha mãe. Não o entreguei ao meu pai. Entreguei à vovó. Os dedos dela tremiam enquanto ela abria o testamento. Ela leu devagar, movendo os lábios em algumas palavras. Observei o momento em que os olhos dela se arregalaram. O exato instante em que percebeu o significado. Que a casa havia sido da minha mãe. Que havia sido deixada para mim. Que a posição do meu pai nela não era a que ele havia alegado durante anos. Ela olhou para ele, e a dor em seus olhos era mais afiada do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Isso é verdade? Perguntou, a voz suave, mas firme. Você sabia disso? Ele gaguejou. Disse algo sobre documentos antigos que não refletiam como as coisas realmente estavam agora. Chamou-os de desatualizados. Disse que minha mãe não entendia como as finanças podiam ser complicadas e que ele havia assumido para simplificar as coisas. Ele tentou pegar os papéis, mas ela o segurou, abraçando-os contra o peito. Meredith se aproximou. Contou à vovó que sabia do testamento há algum tempo, que havia tentado abordar o assunto com ele, e que ele a dispensou. Admitiu seu próprio atraso em me entregar aquilo. Os olhos dela estavam marejados, mas a voz não tremia. A história que ele havia contado a todos finalmente colidiu com a escrita em tinta. Muito antes de começar a tecer sua própria versão, ele se voltou para mim. Disse que eu era cruel por me unir contra ele na frente da família, que eu era ingrata depois de todos os sacrifícios que ele havia feito, que se eu insistisse, a casa se perderia e a culpa seria minha. Cada frase era um anzol tentando alcançar algo sensível dentro de mim. Não funcionou desta vez. Eu disse a ele com calma que a casa só existia como existia porque eu havia pago a hipoteca por quase um ano. Que eu fizera o que minha mãe havia pedido sem sequer saber que ela havia pedido. Que ele havia escolhido usar meu nome e meu crédito sem meu consentimento. Que eu não permitiria que ele continuasse fingindo que eu lhe devia mais do que já havia dado. Minha voz não se elevou. A dele sim. Ele gritou que eu estava tentando roubar dele, que havia virado todos contra ele, que nunca deveria ter me deixado voltar. As veias no pescoço se destacavam, as mãos tremiam abertamente agora, não mais pelo vinho, mas pela fúria sem lugar para aterrissar. Então Sophie falou. Ela deu um passo à frente, o queixo trêmulo, mas o olhar firme. Eu te amo, disse ela, mas não posso fingir que a sua versão bate com o que eu vi. Ela falou sobre a busca de emprego que havia parado meses atrás, sobre as manhãs que ele dormia enquanto eu ia trabalhar, sobre as noites em que ele reclamava das mesmas contas que eu pagava. Disse que o tinha visto se apoiar nos meus ombros até que quase cediam. Vi algo desmoronar na expressão dele quando ela disse isso. Sua filha mais nova, aquela que ele supunha que sempre se encaixaria, finalmente do outro lado da linha. Percebi então que nada do que eu dissesse mudaria quem ele era. Ele distorceria qualquer palavra que eu oferecesse em mais um motivo para se ver como a parte ferida. O único poder que eu tinha era sobre minha presença, meu esforço, meu dinheiro. Então eu disse a ele, na frente de todos, que não pagaria mais pela casa, que quaisquer futuros acordos sobre a propriedade passariam por advogados, que eu havia vindo naquele dia apenas para recolher meus últimos pertences e que, depois disso, eu havia terminado. Ele começou a gritar novamente, mas o som soou menor de alguma forma, menos como um trovão e mais como uma tempestade que já havia se esgotado. Vovó desviou o olhar. Meredith descansou a mão no meu ombro. Sophie enxugou o rosto e manteve sua posição. Subi as escadas e percorri meu antigo quarto com uma espécie de calma eficiente. As cartas, as roupas que havia deixado, alguns livros que ainda me importavam. Embalei tudo em caixas e desci uma por vez. Mark carregou as mais pesadas até o carro, sem comentar nada. Na minha última viagem escada abaixo, parei na entrada. A casa cheirava como sempre no inverno, uma mistura de pó, aquecimento e o mais tênue resquício da comida da minha mãe. Olhei para as fotos de família ainda penduradas na parede.
Nossos sorrisos congelados de anos em que acreditávamos que o chão sob nós era sólido. David estava parado na porta da sala, me observando, peito arfando, olhos brilhando de raiva e algo parecido com desespero. Se você sair assim, disse ele, estará virando as costas para a sua família. Encontrei seu olhar e não senti nada além de uma profunda e tranquila certeza. Percebi que minha família não era definida por quem gritava mais alto ou exigia mais. Era definida por quem aparecia com a verdade, mesmo quando ela doía. Peguei a última caixa, subi na varanda e fechei a porta atrás de mim. O trinco clicou com uma finalidade suave. Caminhei pelo caminho, pelo ar frio da noite, em direção ao carro, esperando na calçada. Cada passo mais leve que o anterior, sabendo que ainda havia um capítulo a ser escrito. Entrei no banco do passageiro e deixei que o último sopro de ar frio se acomodasse na minha pele antes de fechar a porta. Mark arrancou devagar, me dando um último olhar para a casa de Lakewood pelo retrovisor lateral. A luz da varanda piscou. Uma sombra se moveu atrás das cortinas. Depois desapareceu. Quando viramos para a estrada principal, a casa desapareceu atrás de uma fileira de árvores nuas do inverno. Nos primeiros minutos, nenhum de nós falou. Mantive as mãos dobradas no colo, sentindo bater do meu pulso no espaço macio entre o polegar e o pulso. Meu corpo inteiro parecia ao mesmo tempo leve e pesado, como se eu tivesse saído de uma tempestade, apenas para perceber que estava encharcada até os ossos. Quando chegamos ao cruzamento perto da Birwood Avenue, Mark finalmente perguntou se eu queria jantar ou ir direto para casa. Eu disse casa. Eu precisava de um banho, de um quarto tranquilo e de espaço para deixar tudo se acalmar. Ele assentiu e continuou dirigindo. Chegando ao meu apartamento, ele carregou as caixas até o segundo andar sem que eu pedisse. Meu pequeno espaço parecia ainda menor com as caixas empilhadas junto à parede, mas também parecia acolhedor, seguro, como se aquele lugar estivesse esperando por esse momento. Depois que ele foi embora, comecei a desempacotar lentamente, uma caixa de cada vez, um suéter, fotos antigas, um livro que minha mãe me lia quando eu tinha 6 anos. Uma caneca de cerâmica que eu havia esquecido. Cada item parecia um fio da minha antiga vida. Mas, em vez de se enrolar em minha garganta, eles se espalhavam pelo quarto silenciosamente, me permitindo escolher quando pegá-los. Fiz chá e sentei perto da janela, observando uma fina cortina de neve começar a cair. A rua abaixo parecia calma, cada luz da varanda brilhando como uma pequena lanterna. Minha respiração finalmente se acalmou. Parecia que eu podia ouvir meu próprio coração novamente, suave e constante sob o clique do aquecedor ligando. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Preparei café, coloquei um casaco e caminhei até a padaria da esquina que abria cedo. O ar estava cortante e frio, e as calçadas cobertas por uma camada fresca de neve. Pedi um pãozinho de canela e sentei perto da janela, aquecendo as mãos com o café. No meio do pastel, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Sophie. Apenas 2 palavras. Eu fui. Fiquei olhando para a tela por um longo momento antes de responder. Onde você está? Ela enviou a localização, um ponto de ônibus na Westfield Road. Deixei meu café na mesa e saí novamente para o frio. Quando cheguei até ela, ela estava sentada no banco, com uma bolsa de viagem aos pés. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto pálido. Ela levantou o olhar quando me aproximei e tentou sorrir, mas o sorriso vacilou. Ele começou a gritar depois que eu fui, disse ela. Disse que eu era ingrata por escolher você. Que eu estava do lado de um traidor. Eu disse a ele que não podia mais ficar lá, não depois de tudo que eu vi e do jeito que ele te tratou. Eu envolvi meus braços ao redor dela, e ela deixou escapar um som suave e quebrado. Eu disse que ela poderia ficar comigo pelo tempo que precisasse. Ela assentiu e sussurrou. Obrigada. Enrolada no meu casaco, voltamos juntas para o meu apartamento. Dentro, ela largou a bolsa e olhou ao redor, os olhos absorvendo a sala acolhedora, a manta macia, os livros empilhados perto do sofá. Parece tranquilo, disse ela. Eu disse que esse era justamente o objetivo. Nos dias seguintes, nosso pequeno apartamento se tornou um tipo de santuário silencioso. Cozinhávamos refeições simples. Eu assistia a filmes antigos no meu laptop, sentadas juntas à noite, conversando sobre qualquer coisa, menos sobre a casa.
Ela me confessou coisas que eu havia suspeitado, mas nunca ouvido: a solidão, a pressão, como ela passou anos tentando evitar que ele explodisse em raiva, como era exaustivo suavizar cada canto áspero que lhe deixava no caminho. Ouvi-la falar assim fez algo dentro de mim se soltar. Por tanto tempo, pensei que era a única carregando o peso, mas ela também carregava a sua própria versão, mais silenciosa e escondida. Na manhã de sexta-feira, o envelope do Tribunal do Condado chegou à minha caixa de correio. Dentro, a confirmação carimbada de que o testamento da mãe estava agora registrado corretamente e oficialmente. A casa legalmente descansava em meu nome. Qualquer decisão sobre ela seria minha a partir de agora. Fiquei ali na entrada segurando aquele papel, sentindo uma maré lenta e quente subir por trás das minhas costelas. Não era triunfo, não era rancor, era algo mais firme do que isso. Fechamento, uma porta fechada silenciosa, com firmeza, eu disse a Sophie mais tarde naquele dia. Ela sentiu, o alívio suavizando seus ombros. Perguntou o que eu planejava fazer com a casa. Eu disse a verdade, ainda não sabia. Talvez vendê-la, talvez alugar, talvez segurá-la até que as memórias dentro dela pesassem menos. O que importava era que a escolha era minha. Uma semana depois, a vovó ligou. Sua voz era suave. Ela disse que havia conversado com o pai e que as coisas estavam difíceis por lá. Perguntou se eu estaria disposta a falar com ele em algum momento, não para consertar nada, mas para dar a todos espaço para respirar. Eu disse que precisava de tempo. Ela disse que entendia. E me contou que a mãe teria orgulho de mim. Aquela frase trouxe lágrimas aos meus olhos mais rápido do que qualquer coisa que eu sentirá nos últimos meses. Naquela noite, depois que Sophie foi dormir, sentei sozinha no sofá com as luzes apagadas. Lá fora, flocos de neve flutuavam através do brilho do poste de luz. O silêncio no meu apartamento parecia pacífico. Meu. Completamente meu. Pensei na garota que eu era naquele jantar de Natal. Aquela que se levantou da mesa e saiu, com o coração disparado, pernas tremendo. Quase quis atravessar o tempo e sussurrar em seu ouvido que ela era mais forte do que imaginava. Pensei também no pai. Não com raiva, não com pena, mas com distância, uma distância saudável. Algumas pessoas escolhem o controle em vez da conexão. Outras escolhem histórias em vez da verdade. E algumas escolhem o silêncio porque não suportam ouvir o próprio senso de responsabilidade. Finalmente entendi que eu não tinha o poder de mudar nada disso. Meu poder estava em ir embora e em escolher para onde seguir. Enquanto eu sentava ali, deixando o calor se espalhar ao meu redor, senti o começo de algo novo tomando forma. Uma vida guiada não pela obrigação, mas pela intenção, não pela culpa, mas pelo autorrespeito, não pelo medo, mas pela clareza. Se você já foi dito que era de mais ou de menos para a própria família, lembre-se disso: o silêncio pode ser poder, e a verdade pode ser a vingança mais alta.